Boa tarde, todo mundo. Obrigado pela presença. A gente ficou enrolando porque a gente achou que não ia vir ninguém, então a gente foi lá tomar um café. E ainda bem que vocês apareceram. Bruno, seja bem-vindo a Curitiba novamente. Valeu. Você está conseguindo respirar? Respirar? Cara, não, eu tenho problemas respiratórios severos. Não, é que em cidade com viés meio fascista, o ar é mais rarefeito. Exatamente, é. Então, eu tenho, olha só. Não, vou mostrar, cara. Neossoro antifascista. Ah, você tem isso? É, ele tem. Você já patenteou? Tem ingredientes aí. Pesquisando para esse bate-papo, eu achei uma entrevista que eu fiz com ele em 2019, em fevereiro de 2019, para o Plural, esse digníssimo jornal, se vocês podem acessar, plural.jor.br. E, curiosamente, essa entrevista foi no começo do governo, que está indo embora. E, curiosamente, a gente está aqui já no crepúsculo do Bolsonaro como presidente. E eu lembro que a pergunta era algo do tipo, o que você acha desse governo que assumiu? E você falou assim, do tipo, cara, não me caiu a ficha, eu não tenho nem ideia do que pode ser isso que vai acontecer. Passado esse governo, que conclusão você chega do que foi essa jornada de 3 anos? Você pode só fazer piada, cara. Para começar é difícil fazer... Foi muito difícil fazer piada. Eu acho que depois desses 3 anos e quase 4 anos, a conclusão que eu cheguei é que é ridículo fazer quadrinho, né? Assim, porque as piadas já estão aí, né? Sim. Tipo... A galera, eu me sinto humilhado, assim, eu me senti humilhado pelo governo Bolsonaro, especialmente, assim, teve um episódio que foi do Alvin, que fez aquele vídeo... Curiosamente, esse cara acho que é daqui, não? Ah, não. Esteve por aqui por um bom tempo. Deu aula para você? Que foi uma espécie de Goebbels de pau a pique, assim, uma coisa meio... Um negócio tudo fudido, assim, eu falei... Maluco, esse cara fez uma peça humorística, assim, um magnum opus assim, do humor da nazi chanchada. Não sei quem criou esse termo, agradeço quem criou. Assim. Isso, a gente viveu numa nazi chanchada durante quase 4 anos e eu falei assim, caralho, fica tentando fazer humor, eu acho um pouco ridículo. Assim, eu acho que essa premissa de querer ser engraçado... no governo Bolsonaro, porque assim, o governo Bolsonaro foi a pior coisa que aconteceu na história do Brasil, mas em termos de humor, acho que foi a melhor coisa. Foi perfeito. Eu agradeço muito assim, o governo Bolsonaro, por isso, pelo humor. Né? É um paradoxo, exatamente, acho que a ideia é essa. Se bem que hoje eu vi o Alckmin falando na TV, e o cara é chato pra cacete, não dá pra fazer piada sobre isso. Acabou a nossa vida boa de piadas. Cara, eu ia tentar imitar o Alckmin aqui, mas acho que não vai ser muito legal. Aquela mandíbula aquela conversa de 2019, era por conta do seu lançamento manual para tímidos, né? E você falou uma frase... Desculpa, eu vim lançar o Dinâmica de Bruto 2. Mas aí eu acabei também trazendo o manual. Certo. E aí eu perguntei para você, você é um carioca tímido, eu acho isso muito um paradoxo. E aí você me falou uma coisa que você disse assim, meu pai inventou a timidez carioca e eu não consegui dar prosseguimento à conversa. Você pode falar sobre isso? Então, galera, que assim, o meu pai é um cara muito legal, assim, mas ele é realmente assim muito tímido, né? E você ser tímido no Rio de Janeiro é uma coisa assim, é uma imprudência, porque porra, você é engolido, porque é muita selvageria, todo mundo quer foder com todo mundo, sabe? Então, se você se apresenta socialmente muito acabrunhado, você vai ser engolido, entendeu? Eu acho que o que salvou meu pai é que, meu pai é praticamente um santo, assim, o cara, ele é aposentado, ele era neurocirurgião. Então, o cara passou a vida abrindo cabeça e salvando as pessoas, mais ou menos o inverso do que eu faço.
né? Que é tipo, ficar botando ideia bosta na cabeça dos outros, né? Assim, porra, meu irmão, pô, eu li tuas paradas, eu fico triste, eu fico deprimido. Tipo, eu não tenho nada a ver com meu pai, né? E um amigo meu sempre fala assim, porra, cara, você promoveu a maior, a decadência mais fragorosa numa família de classe média pequeno burguesa do Rio, que é assim, neurocirurgião quadrinista, sacou? Sorte que eu não quero ter filho e eu não vou continuar com essa merda, entendeu? É uma família que se extinguiu, mas o meu pai é muito tímido, assim. E eu também era muito tímido, e aí eu falei, cara, não dá, o Rio é muito complicado, eu estudei, eu sou frango de apartamento, eu convivi no playground, eu precisava romper isso de alguma forma, entendeu? Sei lá. O Angeli tem uma fala clássica que ele diz que o divã dele, o psicanalista dele, é o trabalho, são as tiras em quadrinhos. Isso é mais ou menos vale para você? Ou você fez análise ou coisa assim? Eu faço análise, a minha mãe é psicanalista. Bom, isso explica muita coisa. É tipo uma psicanalista com neurocirurgião, assim. Eu acho que eles não deveriam ter filhos, assim. Sai mas... um quadrinista, né? Sai um quadrinista. Olha, não deu muito certo, assim, mas... Sim, inclusive eu acho que, falando um pouco sério agora, assim, eu acho que a minha relação com o quadrinho, hoje em dia, tá muito melhor do que em qualquer momento. Porque eu tenho a impressão, assim, geralmente quando você começa em qualquer tipo especialmente essa coisa da arte, o início tem uma espécie de prova, sabe? Você precisa provar para os outros que você existe, né? E às vezes essa trajetória ela é muito dolorosa, né? Porque não adianta, você precisa de validação, geralmente você precisa de um certo apadrinhamento ou alguma repercussão um pouco mais midiática, e aí isso provoca muita ansiedade, entendeu? E uma coisa que a gente está falando agora antes, assim, essa coisa de envelhecer, né? Acho que é você extrair o que tem de bom no envelhecimento. E não no envelhecimento, assim, uma coisa caquética, mas assim, no envelhecimento bom, vamos dizer assim, que é você, na maturidade, né? Porque essa palavra é bem complicada, mas o fato de você amadurecer, e hoje em dia eu enxergo o que eu faço é como se fosse uma agenda aberta, entendeu? Eu não tenho mais muito essa coisa assim, nossa, eu preciso mostrar meus pensamentos. E você acha que durante a pandemia teu trabalho tomou algum outro rumo? Você meio que enlouqueceu nesse período? Com certeza. Inclusive, eu acho que foi na pandemia que eu, no final das contas, acho que eu me reconciliei de alguma forma com o quadrinho, né? Que eu acho que eu já estava super cansado, né? Eu estava me sentindo super repetitivo e talvez eu não só seja como talvez eu fique repetitivo para o resto da vida, mas eu acho que a pandemia ela provocou uma fissura psíquica, mental, espiritual, especialmente ali em abril de 2020, que acho que foi quando a gente compreendeu o que estava acontecendo, e aquilo ali me deu uma raiva. Eu me lembro que teve um quadrinho que eu fiz que eu fiz com muita raiva, e eu penso assim, porra, esse quadrinho estava com muita raiva mesmo, sacou? Que foi quando o Bolsonaro falou assim, CPF cancelado. Sabe, sabe quando surge essa piada de que quando o ser humano morre, ele é porra, só um CPF que se foi? E aquilo ali me deixou extremamente perturbado mesmo, assim, eu achei aquilo de uma desumanidade muito atroz, sabe? Você foi assim, cara, não é possível que a gente está vivendo isso, sabe? O que eu percebi é que o humor, ele parou de funcionar, mais ou menos nessa época, e as charges e os desenhos mais críticos, eles eram amargos. Eles eram assim, um misto parecia um velório com um soco na cara. Assim, O Brasil virou um grande salão de humor de Piracicaba. Porque o salão de humor,
O Arnaldo Branco sempre fala isso, eu levo isso para minha vida. Vamos contextualizar aqui, é que o Salão de Humor de Piracicaba, ele não é necessariamente engraçado. A maioria das charges e cartoons que mandam para lá, eles são de uma tristeza sem fim. Então, assim, eu lembro que o Arnaldo ele falou uma coisa meio assim, porra, salão de humor, todo salão de humor é triste, né? Que, assim, porque é isso, porque os cartoons, geralmente, que as pessoas botam e que são premiados, eles são, sempre uma exibição de uma mazela brasileira, sabe? Não, mas Uma coisa meio tristonha, assim, uma coisa meio macambúzia. E aí o Arnaldo Branco, assim, só para concluir, ele falou assim, vamos fazer um salão do humor engraçado. E ele fez mesmo. Ele juntou com o Damer e com o Ciber, e eles fizeram um salão de humor engraçado, que é assim, para mudar um pouco essa lógica. É que o Salão de Humor de Piracicaba recebe muito trabalho de cartunistas de terceiro mundo. Tipo Síria, Turquia, gente que tem os dedos martelados. A nomenclatura terceiro mundo, ela tá tão velha que ela deu a volta, né? Tá até legal agora, né? Terceiro mundo. É muito bom. Mas é mesmo, tem isso mesmo. Bom, a gente tinha esse problema da pandemia e uma pessoa que não conseguia conduzir o país direito, né? Então todo mundo ou virou alcoólatra, ou se separou, ou enlouqueceu. Bom, dando continuidade aqui, você me falou que o Milor é a tua grande influência. Eu achava que teu desenho, assim, eu tentava, sei lá, procurar uma referência do teu trabalho e eu não achava nenhum desenho. Por exemplo, você olha um desenho do Adão, é parecido com Wolinski, Alan Sieber, você tem sempre... E o teu eu não conseguia encontrar até o dia que você me falou do Milor. Ele foi, assim, a tua grande referência para texto, desenho? O Milor, eu posso dizer que foi... assim, para mim a grande referência da vida, sabe? Quando eu tive contato, especialmente, não sei se vocês conhecem, um livro vermelho dos pensamentos do Milor. Porque, assim, para mim, aquilo ali é a forma perfeita de humor, porque tem uma coisa meio ensaística ali, né? São pensamentos, às vezes é uma frase, às vezes é um parágrafo gigantesco. Eu acho aquela forma de pensamento a coisa mais interessante do mundo. E outra coisa também, a gente estava conversando sobre isso agora, é que o fato de que as coisas que, se você for ler o Milor agora, pouquíssimas coisas perderam o valor que, desculpa fazer essa crítica aqui, ao Sérgio Porto, né, ao Stanislau Ponte Preta, mas eu estava relendo porque eu fiz um trabalho e eu fiquei um pouco impressionado, eu acho ele foda pra caralho, mas é impressionante como muito do que ele fez ficou muito velho, né? Quer dizer, então assim, tem uma coisa da duração. A duração das coisas que o Milor pensou é que me impressiona muito. Me parece que muito do que ele escreveu vai durar muito. Talvez dure séculos. E isso, para mim, realmente é um grande valor, sabe? Em se tratando de produção artística. A gente estava falando sobre autores que mudaram o direcionamento de humor. O outro foi a Laerte, não? Galera, Laerte começou sendo meu pai, depois virou minha mãe, né? Meu pai artístico e agora minha mãe artística, né? A minha vida, eu posso dizer que eu não tenho a menor dúvida. Eu posso dizer que graças a Laerte eu me interessei por isso, porque eu me lembro que, assim, em 87, eu sou de 78, eu tinha 9 anos, eu comecei a ler Chiclete com Banana, já falei isso milhões de vezes, comecei a ler Chiclete com Banana, e tinha uma história, e tinha a revista Circo também, e tinha uma história do Laerte chamada Insustentável Leveza do Ser, que era uma história que um moleque acordava e a mãe dele era um cara, saca? Aí ele tirava a roupa assim, não aguento mais isso aqui, hoje acabou a farsa, saca? E aí chegava pro pai, e o pai era... Não, a mãe era o leiteiro. Aí a irmã era puta. Ele era negro, ele tira a pele, saca? Quer dizer, ele descobre que tudo é uma grande farsa, mas assim,
Eu tinha 9 anos, sabe, quando eu vi aquilo. Eu falei assim, caralho, o que é isso? Porque aquilo tem uma profundidade filosófica, saca? Além do desenho dele, dela, que é espetacular. E aí, no final, o moleque ele vai sair para o mundo e o mundo, né, o cenário é uma parede, ele quebra a cara, né? Disseram que o show de Truman roubou essa ideia, né? Exatamente. Isso aí foi replicado exaustão aí, né? Você em começou no Cartoon lendo essas revistas, Chiclete com Banana, Geraldão? Sem a menor dúvida. E era engraçado porque era proibido, né? Então ninguém dessa idade costumava ler isso. Eu me lembro que eu virei uma espécie de traficante dessas revistas, sabe? E eu ficava espalhando assim para a galera. E a maioria das pessoas não comprou esse barulho. Mas aquilo ali forjou a minha personalidade, saca? Então, aquilo ali ficou dentro de mim. E foi muito estranha a trajetória, vamos dizer, porque a trajetória comum é a galera gostar de super-herói e depois passar para essas coisas mais profundas, assim. E eu comecei no Laerte, Angeli e Glauco, e depois eu tive uma coisa meio eu tenho carinho, assim, mas depois que eu comecei a ler Marvel, né, no início da década de 90, e depois eu fiz design, que foi uma faculdade horrorosa, e essa época do design foi a época que eu menos desenhei na minha vida. E foi engraçado que coincidiu também com uma fase do humor gráfico brasileiro, que foi entre o boom da década de 80, né, que foi esse levante aí dessas revistas que fizeram muito sucesso, e o início da internet. Então teve uma espécie de hiato do humor gráfico brasileiro, né? Especialmente a segunda metade da década de 90, que foi uma fase merda para mim. Nossa, o Brasil estava fudido, assim. Eu só lembro, sei lá, do El Chan, sabe? Uma coisa. Foi uma fase ruim. Não sei se todo mundo concorda, assim. Que memória. Mas, bizarro. Você se considera da geração do Ricardo Coimbra, que veio logo após Alan Sieber. Você tem uma relação legal com ele, não? Maravilhosa, cara. Coimbra é um grande irmão. Estou com piadas saudade dele aqui. surgem de Coimbra, conversa. cadê você? Vamos tocar Rush. Pessoal, vocês querem... Vou abrir para perguntas. Eu ia perguntar algumas coisas aqui sobre Beverly Hills. O que você tem a ver com Beverly Hills? É porque Beverly Hills é o prédio onde eu morei 20 anos da minha vida. E o que é Beverly Hills? É tipo Não, é o nome do prédio mesmo. É o nome do prédio? Mas é um prédio que tipo é um Miami, condomínio assim. de frango, de playboy do Rio, da classe média alta, do Cosme Velho. Não sei se vocês conhecem esse bairro. E eu convivi... E assim... Eu vivi numa redoma, assim, até os 18 anos, a minha vida era só Cosme Velho, sacou? Era o Play do Beverly Hills, e eu atravessava a rua e chegava no São Vicente, que era o meu colégio. Eu sei que o Arnaldo Branco morou no Cosme Velho, e eu fui na casa dele uma vez, e tipo, numa noite que teve uma enchente terrível lá no Rio, e a gente não conseguiu ir em lugar nenhum, ele falou, vamos lá em casa. E a gente comprou cerveja e foi lá para a casa do Arnaldo Branco. E a gente chega lá, eu todo animado, né, querendo conversar. E eu começo a falar e o Arnaldo Branco vai fazendo assim. Ó. Ele dorme. tem narcolepsia. Que ele tem narcolepsia. E eu fiquei sozinho lá. A galera que zoou o Arnaldo fez um Tumblr só para botar foto dele dormindo no rolê. Depois me disseram, não é você que é xarope, cara. Ele dorme na frente de todo mundo. É uma Conhece, condição. Vocês têm uma vida social lá de cartunistas no Rio? Ou é tipo aqui em Curitiba, cada um no seu... Não, na verdade eu moro em São Paulo, né? Ah, você mora em São Paulo? É. O cara que não pesquisa a vida. Eu não gosto do Rio, não, cara. Acho o Rio uma merda, cara. Cara, eu jurava que você era carioca, mas enfim. Eu tive que sair, eu tive que me exilar Eu acho o Rio uma cidade muito boa para vagabundo, assim, para quem não trabalha, para quem é herdeiro. Aí eu acho uma cidade foda, assim.
Mas quem gosta de trabalhar, eu pensei, o que eu vou fazer, sacou? Né? Porque eu gosto de trabalhar. E aí eu pensei, eu preciso ir para São Paulo. E aí eu tive que ir para São Paulo, assim, para conhecer pessoas que gostam de trabalhar, porque eu tenho muito amigo vagabundo no Rio. Eu fui numa reunião lá da editora para lançar o livro do Amok, e a reunião começou meio-dia num restaurante, terminou ali mesmo, e os caras falaram assim, lá por 1 hora, 1h30, vamos pro bar? Eu falei, porra, eu vim até aqui. Bom, enfim. Não dá, o Rio não dá. O resto da história eu não posso contar. O Rio é complexo. Sigilo de 100 anos. O que acontece no Rio, fica no Rio. Vamos abrir para curiosidade do público, para as perguntas? Bruno. Alô, alô. Eu acho que você tem um vocabulário assim, muito sofisticado e um desenho bem tosco. Eu tenho até uma história legal para falar sobre essa coisa do desenho tosco, assim, que foi muito bom. Se eu disser que eu acho sofisticado o desenho dele... Bom, e são muito engraçados, assim, até muitas palavras que eu não entendo, mas que eu acho muito engraçadas. Quem que é o teu público-alvo, assim? Essa classe média que você morou lá, classe média alta, que se faz de entendida? Para quem que vocês faz as tuas histórias? Peraí, primeiro eu vou contar a história do desenho, aí depois a gente... É porque quando você falou isso, eu sempre lembro da primeira oficina que eu fiz em 2014, que eu pedi para as pessoas se apresentarem, aí chegou um moleque e falou assim, cara, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Eu falei assim, na verdade você sabe desenhar, né? Na verdade. Então, cara, essa questão do público-alvo, para mim já é muito difícil, porque já é uma forma de pensar talvez muito mercadológica, né? Porque eu nunca pensei nisso, assim, qual será o público que eu vou atingir? Essa coisa das palavras, né, que até é muito engraçado, porque eu fico vendo às vezes os comentários e tem uma galera que fala assim, você devia escrever menos complexo, né? Essas palavras difíceis, e eu sou radicalmente contra o termo palavra difícil, porque para mim não é difícil. Para mim a questão é a seguinte, essas palavras elas são pouco usadas, o que é completamente diferente, né? E eu não sei se eu faço isso porque eu amo muito a língua portuguesa, de verdade, assim, eu acho que é uma paixão que eu tenho desde moleque, assim, sabe? Eu lembro que quando eu era moleque eu ganhei um dicionário, assim, eu fiquei chorando, assim, com meu pai, quando existia dicionário, né? Nem sei se existe mais essa porra, mas eu queria aquela trolha, aquele Aurélio, assim, eu ganhei e falei assim, caralho, maluco. Aí tinha uma gente que me chamava de dicionarista mesmo, porque eu gostava de ficar vendo, eu gostava de ver o significado das palavras, então, assim, quando alguém está conversando e fala uma palavra, vamos dizer assim, uma palavra difícil, eu acho muito bonito, penso assim, que legal, né? Isso é uma forma de preservar a nossa língua, porque a língua portuguesa é muito rica, né? E não só as palavras, né? O encadeamento das palavras também é uma coisa que me interessa. Eu gosto muito da retórica, sabe? Eu gosto muito de ver gente falando bem, né? Tipo, ontem teve uma mesa aqui, 2 mesas que foram deslumbrantes, sabe? Que as pessoas estavam falando muito bem. E isso é uma espécie de antídoto contra a miséria, né? E eu acho que a miséria também começa aí. Começa com a forma como é que a gente se comunica, né? Que essa comunicação muito empobrecida, né? Sem querer imputar nenhum tipo de culpa para a internet, porque a internet é foda, é maravilhosa, mas eu me lembro que o Saramago falou assim, quando ele estava vivo e começou o Twitter, ele muito rabugento falou que o Twitter, daqui a pouco estamos no grunhido, sabe, assim, dos 140 caracteres ao grunhido. Então, assim, não é exatamente isso, mas eu acho que ele tem alguma razão. Acho que tem alguma razão porque é um sentimento de que as conversas, a prosa, ela está se esvaindo de alguma forma, sabe? E
E eu também entendo que isso tem a ver com o fato de que a gente está muito condicionado a uma dinâmica muito voraz, sabe? Essa coisa doentia que eu acho bem cafona de fazer tudo muito rápido, né? Então talvez até a linguagem esteja sofrendo por causa desse tipo de hábito que se consolida, né? De vamos falar rápido, vamos ser sintético. Outra coisa também, fala assim, quadrinho tem que ser sintético. Eu olho para o seu quadrinho e não consigo, eu tenho preguiça de ler, porque eu vejo uma trolha, né? Eu vejo um tijolo de texto, e aí não me dá preguiça. Eu falo assim, eu preciso contar com isso, né? Então você pergunta assim, qual o público-alvo? O público-alvo é o que tem saco para ler as coisas que eu escrevo, entendeu? É mais ou menos isso. Em relação ao desenho do Bruno, o que eu gosto é que quando ele desenha uma celebridade, por exemplo, ele consegue pegar assim o que a pessoa tem de pior e colocar na cara dela, como se estivesse distorcendo. Porque tem muita caricatura que você faz que as pessoas, outros autores fazem, que busca deixar simpático, mas ele procura pegar assim, o fígado da pessoa, esfregar na cara dela, e ela fica assim com aquela cara, tipo isso. E é muito difícil fazer isso. É raro um desenhista que consegue fazer isso. Sem querer puxar o saco de quem está aqui. Não é porque você está aqui. Mais alguma pergunta, por favor? Bruno, a propósito do Milor que você comentou aí, vamos ver se você concorda com o meu ponto de vista. Eu acho que as coisas dele são atuais, porque também, esse estou de vermelho, né? Porque ele é um filósofo também. Só para... Muito bom você falar isso, da filosofia, né? Da questão do Milor. E eu gosto muito de usar um exemplo, Por que eu acho que, na verdade, o Milor ele supera a filosofia, né? Porque eu acho que ele pega grandes problemas que são insolúveis do ponto de vista da filosofia e ele consegue resolver isso com a pegada humorística dele. E eu sempre uso o exemplo de eu faço sempre um paralelo entre o Nietzsche e o Milor. O Nietzsche dizia que o nosso corpo ele é dividido em regiões sensíveis, né? A gente sente, que ele chama de zonas de criação, né? A gente recebe os fluxos do mundo e a partir daí recria, né? Faz a nossa interpretação e cria a nossa realidade. E uma outra zona, que é a nossa corporal, que é digestiva e, portanto, conservadora, né? que é a nossa parte orgânica e maquínica, vamos dizer assim. E o Nietzsche, né, ele seria o pai do ressentimento, porque ele identificou que o ressentimento é uma espécie de indigestão mental que a gente tem, que a gente não consegue expelir, não consegue digerir, não consegue fazer nada. Aquilo fica envenenando a gente, né? Inclusive, o Nietzsche professou muito bem que seria a sociedade do ressentimento. Há mais de 100 anos atrás, ele entendeu perfeitamente o que seria, porque o que a gente vive é isso. Acho que o que a gente viveu no Brasil nos últimos anos foi isso, né? Foi uma tônica de ressentimento, né? Foi uma turba de pessoas extremamente ressentidas, porque acho que o bolsonarismo, assim, o que está no coração do bolsonarismo é o ressentimento, né? É a pedra de toque do bolsonarismo é o ressentimento. E isso é um problema filosófico na medida que o Nietzsche não conseguiu pensar assim, o que pode resolver a questão do ressentimento. E aí o Milor vem e, numa das frases do Livro Vermelho, ele fala uma coisa assim que eu pensei, o que é o Milor? É isso, o Milor é uma pessoa que pega a filosofia e desdobra a filosofia. Que ele fala que o ser humano deveria ter uma cloaca mental, né? Devia ter um dispositivo mental que a gente pudesse defecar. Isso resolveria todo o problema do ressentimento. Mas, quer dizer, caralho, que filósofo que falaria uma coisa tão
magnífica como essa, né? Porque eu nunca vi alguém falar que assim, o que está faltando no ser humano, isso é um grande erro da natureza, não ter criado essa cloaca. Então, isso é um dos motivos pelos quais eu considero que o Milor ele é muito mais do que um humorista, né? Ele é um grande pensador. Talvez, para mim, um grande pensador da história do Brasil, assim. É um exagero do caralho. Não, mas assim, dos que eu conheço, assim. Ontem eu estava vendo que ontem não lembro quando foi, essa semana, que o Sarney declarou apoio ao Lula. Cara, é por isso que o Milor é atual. Desculpa, eu perdi. O Sarney o quê? Então, sei lá, mês passado, não lembro, eu li que o Sarney declarou apoio ao Lula. Então, um dos motivos pelo Milor ser atual é que os personagens são atuais, estão aí até hoje. Tem 3 livros de charge do Milor, que ele desenhava até no computador, livros lançados nos anos 80, e está lá o Sarney, o personagem principal do livro. E é um livro brilhante, são 3 livros geniais de charge. E continuam atuais, até hoje eu vejo alguns caras copiando ele. Então o Milor ele é meio atemporal mesmo. Eu não conheço o trabalho dele que ficou assim, se olha e fala, putz, isso aqui hoje em dia não cola. Você pega o Pif Paf, por exemplo, aquilo, o design, o texto, o desenho dele, tudo ainda é moderno. Então é um artista único, eu acho. Eu acho impressionante. Perguntas? Então, tipo, do mesmo jeito que o seu trabalho, né, a sua arte, consegue chegar nas pessoas como um sentimento de identificação, de revolta, né, compartilhada, e até o humor como uma válvula de escape, como que você acha que o teu trabalho chega nas pessoas que têm uma opinião divergente? Você acha qual é o impacto disso? Tem como gerar um ponto de reflexão sobre aquilo ou é só aversão, assim? Obrigado. Muito boa pergunta. De vez em quando eu observo, né? Porque tem pessoas que têm um vício por um tipo de crítica que me parece que é só apenas um alívio, talvez um alívio fisiológico, né? Agora, uma coisa porque assim, o humor mudou bastante nos últimos 10 anos, talvez, né? E essa figura do justiceiro social não existia. Quando eu comecei a fazer, não tinha muito. Então, por exemplo, eu vejo que tem pessoas que são muito interessantes, muito inteligentes, né? E tem um senso crítico e tem um interesse real pela cultura, que às vezes fazem uma leitura do que eu faço que eu considero equivocada. Por exemplo, recentemente, mais ou menos recentemente, eu estava zoando essa coisa de o que você tem que fazer, qual o caô que você tem que empreender para ser um artista. E uma das coisas na literatura, era você escrever um livro com um título muito longo. A outra coisa era fazer uma banda também. Tinha alguma piada, não estou lembrando agora. E os cineastas chineses estavam na moda, né? A modinha do cinema chinês. E eu me lembro que eu fiz essa piada, e aí teve um cara que ele quis insinuar que eu estava praticando sinofobia, né? E eu achei aquilo assim tão equivocado, sacou? Mas ao mesmo tempo dá para perceber que é uma pessoa que tem um senso crítico, que está interessado em debater, sacou? Mas eu achei engraçado porque ao mesmo tempo me parece que tem muita gente que está buscando polêmica vagabunda, sacou? E também teve um episódio parecido com uma galera do Score Comics, que eles fizeram eles fizeram um boné que tinha uma coisa meio que zoando pastelaria chinesa e tal, essa coisa de falta de higiene. E eu me lembro que teve um levante assim, né, contestatório, que parecia que eles estavam atacando os nazistas, sacou? E sabe o que isso me parece de verdade? Me parece que é uma galera que tá com
é uma falta de, é uma deficiência proteica de epicidade existencial, que ela é sanada mediante esse tipo de ataque e a sensação de que a pessoa está mudando o mundo com as suas opiniões, sacou? É claro que eu acho isso muito melhor do que outros tipos de pessoas que estão fazendo merdas escabrosas por aí, né? Mas eu acho engraçado. Na verdade, eu acho engraçado. Agora, é claro que, em alguns momentos, alguém fez uma crítica que mexeu profundamente comigo. Como uma vez que, eu também já falei isso milhões de vezes, que eu, de bobeira, zoei a Dilma. Eu falei assim, a Dilma baranga, sabe, há muitos anos atrás. E a pessoa falou assim, cara, essa piada é uma merda. E depois eu pensei, cara, essa piada é uma merda mesmo. Idiota ter feito isso. Assim, eu fiquei, nossa, que bosta, sabe? Eu fiz isso mesmo. Então é muito legal, quer dizer, essa ressonância é muito importante, eu acho, sacou? É muito importante. Mas tem uma coisa que é importante, que assim, eu acho complicado, até por um cacuete meio ególatra, você ficar nesse ego search, né? Ficar ali, tipo, querendo ver tudo que falam de você. Eu, para falar a verdade, eu muito de vez em quando presto atenção. Porque, putz, cara, eu quero fazer coisas, sacou? Mas, claro, eu não quero desprezar completamente, porque eu acho também essa história de, né, artista que se coloca num platô que não pode fazer, não pode confessar que é mundano também, que não tem esse pouco de mesquinharia, que no fundo está cavando muita atenção e recolhendo algum tipo de afeto virtual, né? Um amigo meu até criou um termo que eu acho muito bom, que é o mendigo indoor, né? Que assim, todo artista hoje em dia é meio mendigo indoor, assim, fica assim, procurando atenção, procurando dinheiro, querendo vender cacareco, sacou? Fica ali numa coisa meio frenética, sabe? Me coloco totalmente nisso, assim. Mas acho que é um pouco de arte das doses, sabe? Tem que saber um pouco qual o limite para isso não se tornar uma coisa que te intoxica, que te paralisa, para você produzir assim com alguma fluidez, né? com alguma beleza. Yuri? E aí? Maron, eu queria perguntar duas coisas para você, em separado, né? A primeira é que muito do alvo do seu humor é, por um lado, a classe artística e, por outro lado, a classe média, que não é artística, mas que é muito adequadinha. E você tem uma série dos adequadinhos, enfim. Então, eu queria perguntar um pouco sobre isso, sobre qual o teu interesse humorístico nessa galera, né? O que há de engraçado, né, na adequação, na moralidade, enfim. E a outra é que, assim, pesquisando para chamar você aqui para fazer o evento e tal, eu li que você trabalhou no começo da sua carreira com o Tiburcio, né, o grande cartunista, e eu queria saber qual foi a influência, queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso, assim, né, em que ele, né, assim, você tem alguma obra favorita do Tiburcio, enfim. Com o maior prazer, eu falaria do Tiburcio. Mas primeiro, em relação à classe média, a gente, né, falou agora, assim, por que eu gosto tanto de falar da classe média? É porque é o que sobrou, né? É porque os ricos, os milionários, a classe AA, essa galera é imune à violência simbólica. Essa galera tá cagando porque a gente está fazendo, galera. Não tem. Essa galera tá comendo uns camarão desse tamanho, sacou? Em Ibiza, furando buraco para petróleo, sabe? Tipo, essa galera tá cagando. Essa galera não está vendo. Então, eu acho meio, né, quixotesco, talvez, essa coisa de atacar o poder tem um nível que eu acho até um pouco cafona, para falar a verdade, né? Porque atacar o poder nesse tipo de suporte, eu acho que acho muito pouco pouca eficácia, para falar a verdade, né? Falando da burguesia real, não do pequeno burguês, mas o pequeno burguês também me interessa. Eu acho que o ataque à pequena burguesia me interessa porque, de uma forma geral, a pequena burguesia ela faz toda um mise-en-scène, né? Ela tem um modo de vida extremamente farsesco para disfarçar uma réplica de todos os vícios que a aristocracia promove, né? Então, por exemplo,
uma coisa assim que eu diria que flerta até um pouco com gangsterismo, entendeu? No cinema e na música eu vejo isso muito, muito forte. Assim, existe uma patota e os comportamentos, né? Até essa coisa de assimetria de poder que é muito gritante e que provoca tudo que a gente detesta, né? Que é esse escravagismo introjetado, que é a marca principal da construção do Brasil, estão nesses locos, assim. As pessoas estão reproduzindo isso, mas essas pessoas precisam fingir que elas não são dessa forma. Então, eu acho que é muito importante provocar essas pessoas e constrangê-las na medida do possível, porque elas estão fazendo exatamente o que elas criticam. Então, eu acho que é por isso que eu acho que provocar a classe média ilustrada é muito importante, né? Até tem muita gente que fala assim, não, mas você não pode, meu Deus, num momento tão decisivo, você vai atacar a esquerda, você vai zoar o Safatli? Vou. vou zoar o Safatli. Porque ninguém é insacaneável, não tem como sacralizar, entendeu? Porque sacralizar a esquerda, a gente vai cair no mesmo problema, né? Você cria uma instância de imunidade, ninguém pode zoar. Se você faz isso, o que acontece? Quando a esquerda chega no poder, ela se serve amplamente dessa imunidade que foi consolidada. Então, acho que é sempre importante atacar a esquerda, né? Agora está liberado, galera. Vamos atacar a esquerda, porra. Porque a direita está armada, né? Agora dá um pouco de medo. Tem isso também. Eu nem toquei nesse ponto, né, que é muito importante. Tem a arma também, né? O cara pode tirar um trabuco. Oi? Bom, e agora a gente quer certeza. saber do Tibúrcio, cara. Te agradeço efusivamente por você perguntar sobre o Tibúrcio. É uma das histórias que eu mais amo na minha vida. Eu estava super desamparado no ano de 1997, né? Um ano ruim. É o Tchan. É o Tchan bombando. Aí o meu pai, neurocirurgião, cuidava do Tibúrcio, né? Que é um ilustrador de Niterói. Não sei se vocês conhecem Niterói, né? Que é aquela cidade satélite ali do Rio. É a cidade onde foi inventada a batata palha, tá? Só para vocês saberem. Então tem uma importância muito grande. E o Tibúrcio, ele fazia uns desenhos, ele desenhava para MED, né? Ah, lembrei desse cara. Você lembra do Tibúrcio? Lembrei. E o Tibúrcio, eu fui estagiário dele, foi meu primeiro trabalho. Eu aprendi muito, muito com ele, né? Ele foi um chefe maravilhoso, ele me mandou uma vez para Marechal Hermes, né? E eu todo bunda branquinha, todo medroso ali, entrei no ônibus, assim, eu achei que eu ia morrer, sacou? Então ele me ensinou a ser forte. Mas o que aconteceu, né? Acho que o Yuri perguntou por causa disso, é porque a gente já está acompanhando a trajetória do Tibúrcio há muito tempo. É que o Tibúrcio, ele virou monarquista, galera. Monarquista. Ele tem um quadrinho chamado Meu Monarca Favorito, tá? E ele é espírita também. Ele faz um correio espírita. Ele tem uma série de revistinhas que... Você era o ghostwriter dele. Oi? E é porque assim, o Yuri me deu de presente a coleção de espiritismo do Tibúrcio. E é muito maravilhoso, galera. Vocês não fazem ideia, assim. Imagina isso, misturar bolsonarismo com espiritismo e monarquia. É incrível, assim, eu nunca vi uma pessoa tão anacrônica quanto esse cara. Então esse maluco deu a volta, assim, eu acho que ele é uma pessoa assim que dá até um pouco de medo mesmo, assim, eu não sei nem o que falar com ele. Ele superou o Otto em loucura, né? o Otto era muito insano, cara. O Ota é o Huawei dos quadrinhos, sabe? O Huawei do Hermes e Renato. Cara, é verdade. O tom de voz dele. Uma vez eu fiquei na casa dele e ele tinha um andar inteiro. Ele alugava 2 apartamentos. No de baixo ele morava, não sei se conheceu lá. E no de cima ele tinha todo o acervo da revista Mad, incluindo Mad americana, mas era horrível, cheio de traça, ácaro, aranha. Ele me lembra um pouco o Damião Experiência, sabe quem é esse cara? Não. Que é um cara, ele é tipo sei lá,
É como se fosse um mendigo Rogério Skylab, assim, com Ota, com Tibúrcio, sei lá. Cara, a casa do cara é um depósito de lixo. E aí Cara, você... esse é o destino dos cartunistas quando ficam velhos, cara. Espere só. Cara, eu tenho muito medo sei lá, o que vai acontecer, cara, quando a gente ficar velho, assim. Você vai virar monarquista, provavelmente. Pessoal, vamos... Mais perguntas? Vamos continuar a nossa conversa. Não senti... A gente força alguém a perguntar às vezes, né? Tem que fazer o dole uma. Não, na verdade, assim, eu fiz design porque, na época, sei lá, você desenha, faz design, mas depois que eu fiz e tal, eu comecei a estudar filosofia mesmo, sabe? Então, mas é um estudo, eu nunca fui acadêmico nem nada, assim, é que eu fui procurando Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Fez aquele curso. Eu fiz o curso do Olavo, cara. Então, não, falando sério, o Olavo de Carvalho, eu vou ter que falar isso aí. Galera, deem uma olhada, digitem no YouTube, Olavo de Carvalho Ziraldo, tá? Só isso que eu digo, assim, é uma obra-prima. É um áudio de 3 minutos aí que ele sacaneia o Ziraldo. Eu acho que é a única coisa que o Olavo deixou para nós. É muito foda, é muito bom. Aliás, o Olavo também morou aqui em Curitiba. Eu acho que... E tem um grande empresário que foi o que bancou a viagem dele. Alborguete também, né? Alborguete. Verdade. Ele tinha um programa de TV, né? Curitiba é um exemplo, cara, de cidade. Acho que o Tibúrcio vai se mudar para cá. Eu acho. Talvez o Tibúrcio tenha nascido em Curitiba e a gente não sabe. Provavelmente. Enfim, vamos continuar. Pessoas, perguntem. Eu acho que você vem de uma grande linha de cartunistas perturbados, cara. Tipo o Dahmer, pessoas assim, perturbados no bom sentido. Assim, pessoas que em algum momento piraram, incluindo no desenho, assim, incluindo algumas coisas que você olha e pensa, meu Deus, isso aqui, o cara está desenhando assim com a alma. A primeira vez que eu li o Dahmer, Os Malvados, em 2005, eu terminei o livro, eu queria me matar, cara, porque aquilo é muito triste, é muito depressivo, né? Muito depressivo. Inclusive, o Dahmer conta histórias assim que ele perdeu muito amigo para depressão. Ele teve depressão. Ele falou: eu vou no São João Batista pelo menos 2 vezes por ano para enterrar amigo. Puta que pariu. Assim, não sejam amigos do Dahmer. Assim, acho que é um aviso bom aí para a galera. Ou façam como o Arnaldo Branco, durmam, né? Espere o cara ir embora e acorde de novo. Vamos lá, pessoal. Tibúrcio, filosofia, Beverly Hills. Você já foi ameaçado por causa dos teus desenhos, assim? Já sofreu algum tipo de... Principalmente agora, nos últimos tempos? Já teve algum tipo de... Não num clima mais íntimo, assim, de mensagem inbox, assim, tipo de coisa, não. Só nos comentários mesmo, né? Agora, antes da eleição, eu postei uma coisa assim, bem falando mal, né? E até falando assim, meio que declarando que ia votar no Lula. E um cara falou, petista, filha da puta, sacou? E era um leitor seu? Não, na verdade, acho que ele apareceu ali, sabe? Não sei se... Não tinha a menor pinta, assim, sabe? É porque o cara que lê teu trabalho e depois se surpreende com isso é porque não entendeu nada, né? Eu também acho. Exatamente. Assim, Porque não... Sim. Também.
Conheço muita gente que se decepcionou com seus ídolos, assim, porque achava que os caras eram tipo a Cláudia Leite, né? Eu lembrei do Ciber, que ele falou que o Ciber é muito cancelado sistematicamente, né? O tempo todo ele é cancelado. Mas teve uma vez que ele falou assim, porra, quer saber de uma coisa? Eu vou inventar aqui uma parada, eu vou zoar. Eu vou inventar aqui uma galera, que são os capoeiristas de Cristo. Aí ele inventou isso. Ele inventou. E depois, sabe o que aconteceu? Ele foi ameaçado porque existia isso. Existia. Existia os capoeiristas de Cristo, cara. Aliás, por falar em cartunista perturbado, o Ciber é outro que também... Ele é completamente eu perturbado. tenho medo dele. Aliás, assim, está acontecendo uma coisa maravilhosa, porque ele está com o diário dele, não sei se você sabe. Eu li. Então, o Ciber tá com o pé na cova, assim, ele tá todo fodido, sabe? Mora num lugar andrajoso, assim, come mal, sacou? Tá com problema de saúde, o filho dele tá começando a achar o pai, ficar com vergonha do pai. Ele tá num momento horroroso, e ele tá narrando isso no diário dele, né? E o diário dele é R$10, assim, por mês, sabe? E é foda, porque eu escrevi o texto de abertura de uma exposição dele, e ele me deu de graça a assinatura. Então, assim, eu recebo, eu nem ajudo o cara e fico vendo a miséria dele diariamente. Cara, eu ia te falar isso. Você tá tirando o pão da mesa do Ciber. Pior que eu tô pensando em fazer um diário também, não sei. Pix Day, esses negócios aí, eu tô vendo a galera. É um mendigo indoor, galera. Essa é a nova onda aí, cara. Essa é o que vai. Foi. Não, eu fiz um zine chamado Piripaque na Suruba há um ano atrás. Esse nome. Olha, na verdade agora eu estou fazendo uma animação. Eu voltei a me envolver com a animação. E aí eu fico alternando, né? Fazendo quadrinho, fazendo animação. Você já tinha trabalhado com animação? Eu tinha feito. Eu tenho uma animação chamada Prashed, que é de 2007. Sei. Que foi muito legal, assim. Até ganhou um prêmio, assim, num festival de animação erótica. Em 2007, assim. Acho que eu tenho muito carinho por esse trabalho, que foi o primeiro trabalho de humor autoral, assim, que eu fiz, sabe? Um pouco antes de eu começar a fazer quadrinho. Mas aí eu não sei, me deu uma doideira, assim, eu falei, a animação é muito legal, sabe? Sim. É muito legal. O Alan, pena que fechou, né? A Tosco. Não sei Fechou. se existe ainda. Não, fechou já, tem muito tempo já que fechou. Pessoal, perguntas? Não sejam tímidos. E, bom, vamos falar então sobre otimismo. Você está otimista? Você acha que vai acontecer alguma coisa nos próximos anos? Ou a gente vai voltar daqui a 3 anos e falar, puta, a gente estava errado? Cara. Não, cara, eu tô otimista, sabia? Cara... Eu também estou otimista. Não, sei lá, ver os bolsominions se fudendo, assim, sabe? É muito maravilhoso, né, cara? Eu vim de táxi até aqui e o taxista estava muito pessimista. Ele achava que ele acha que o Brasil vai acabar, vai virar... Daí eu fiz o cara ficar otimista. E eu acho que eu estou um pouco... Espero não estar errado, né? Espero que... Você começa a contar umas histórias para ele do tipo, veja os caras ao redor de um pneu rezando. Você acha que pode ficar pior do que isso, cara? Você acha que... Então, não sei. Não, para você ver como o bolsonarismo, a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer. O último presente do bolsonarismo foi o patriota do caminhão, sabe? Que vai render risada aí, sei lá, durante quanto tempo, porra. Até botei um meme aí na oficina, assim. Que é um negócio que eu não consigo parar de pensar também, sabe? É muito foda, sabe? Não for. Sim.
E tá cheio de carro com bandeirinha do Brasil por aí, né? Eu foi engraçado que no dia da eleição eu estava com os amigos assim e a gente estava falando sobre que coisa estranha, né? Parece que todo século agora vai ter essa porra desse ciricutico, esse fricote de nazismo, né? Teve no século XX, aí no século XXI, né? Parece que assim, a alvorada do século, aí essa galera vem do esgoto, né? Mas eu sei que pode parecer uma coisa esquisita de falar, mas a gente está falando sobre, né, os paralelos com o nazismo. E por mais estapafúrdio que isso possa parecer, bom, o nazismo ele tinha um projeto, ele tinha um arcabouço teórico, né, horroroso, mas ele tinha. Eu acho que isso é uma diferença muito brutal em relação ao bolsonarismo, porque é totalmente vazio, né? Porque o poder é vazio. Acho que a questão toda é essa, né? Mas é importante salientar uma coisa a respeito do Lula, porque para mim o Lula ele também é um cara sedento de poder, mas existe uma diferença grande entre uma pessoa e aí é uma divisão que eu acho importantíssima, que é uma divisão filosófica entre poder e potência. O Lula é um cara potente. Uma pessoa potente no poder é capaz de fazer muita coisa. Agora, a sanha pelo poder, ela não se sustenta, né? Então, assim, então o bolsonarismo não tinha nenhum projeto. Era um projeto amparado no fascismo mais vagabundo, que é insuflar um medo, né? Eu acho que o Hitler e o Mussolini tinham isso porque o princípio ativo, né, que rege essa ideologia é o medo, é insuflar esse afeto triste e horroroso, mas existia alguma teoria. Todas as teorias eram equivocadas, mas não tem nada no bolsonarismo. Por isso que eu acho que o esvaziamento, e eu torço para que isso aconteça, é que o esvaziamento político eles vão derreter muito rapidamente. Eu espero que sim. Não o núcleo duro acho que vai ficar, porque acho que tem uma galera aí que é muito barra pesada, entendeu? Como a gente está no epicentro disso que você está falando, eu acho que isso pode engolir, inclusive, os bolsonaros e se tornar algo pior. Mas o que me deixa otimista foi que a sociedade brasileira conseguiu, nesses 3 anos, acordar, criar mecanismos para desarmar essa mentira e esse, como é que eles chamam? Pânico moral, e conseguiu enfrentar e reverter. Agora, o problema é se manter. Porque aí entra um outro fator, que é a imprensa, porque se a imprensa começar a se portar da maneira que se portou na época da Lava Jato, a gente vai ter o rebote, vai acontecer de novo. Então, eu estou otimista porque a gente conseguiu reverter uma coisa que parecia perdida. Segundo tempo. Com gol contra. Sim. Estava todo mundo ficando doente, né? Enfim, sobrevivemos. Opa. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela presença. Pessoal, eu acho que vocês têm mais alguma pergunta, podemos encerrar. Vamos lá, é a última chance de vocês. Ok, Bruno, obrigado por ter vindo, obrigado pelo que você falou. Valeu, obrigado aí pela presença de vocês. Fantástico o teu trabalho, o que você fala, assim, Tem muita gente que tem um desenho, um trabalho legal, mas muitas vezes não consegue falar tão bem. Você fala tão bem quanto você Obrigado, desenha. cara, te agradeço muito. E eu acho que essa conversa podia render horas e horas de papo. Com certeza. Ainda mais se a gente fosse para o lado da filosofia, mas
Você se recusou a falar do Olavo. Eu tenho que respeitar o meu mestre, que está debaixo da terra. Pessoal, obrigado pela presença e aplausos.